Eu fiz o que eu achava certo e não me arrependo em nenhum minuto daquela decisão. O que eu fiquei um pouco contrariado e manifestei ao Supremo nesse sentido, eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão, né? E aí eu solicitei escusas pela controvérsia gerada. Mas a minha opinião foi correta. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Ontem à noite, o portal do Intercept Brasil publicou na íntegra as conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o procurador da Justiça, revelando de maneira mais detalhada e precisa a natureza da relação entre os dois e como, de fato, o Sérgio Moro orientou, passou informações privilegiadas para o Dallagnol e contribuiu para a acusação. Então fica mais claro, os artigos iniciais do Intercept já eram bastante evidentes nesse sentido, mas você olhando e lendo a conversa na íntegra, fica muito mais evidente, isso muito mais claro. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para esse novo artigo da Intercept, para que vocês possam conferir e ler. Realmente ultrapassa todos os limites da ética, da moralidade e do papel e da atribuição do juiz. Antes de entrarmos com mais profundidade no tema do vídeo de hoje, eu quero recomendar que vocês assistam o último vídeo que entrou no canal do Slow, no qual ele refuta ponto por ponto o documentário que foi ao ar em março do Brasil Paralelo, o documentário sobre o golpe de 64. O Slow fez um trabalho incrível ali, analisando ponto por ponto, como eu disse, apresentando fontes acadêmicas reconhecidas, fazendo um trabalho criterioso, que é o trabalho do historiador de fato, é o trabalho criterioso da universidade e dos pesquisadores. Porque o que acontece nesse momento, você vê uma série de pessoas que não têm nenhum tipo de competência para dizer o que eles dizem, não são profissionais, não são especialistas, não são pessoas da área que trabalham no ramo, dando pitaco sobre todo tipo de assunto que você pode imaginar. Você tem pessoas que são comentaristas políticos, por exemplo, que não têm formação específica, que utilizam fontes enviesadas, distorcidas, fontes revisionistas, negacionistas históricas. Ou seja, eu já disse isso várias vezes mesmo, mas é importante ter critério, gente. É importante você consultar fontes confiáveis e não apenas acreditar em qualquer pessoa que surge aqui com uma câmera na mão dizendo abobrinha, dizendo besteira. E isso tem tudo a ver com o vídeo que eu soltei ontem aqui sobre o Caio Coppola, né? Tem um trecho no qual ele diz que os direitistas, eles se fiam na realidade, enquanto que a esquerda se fia em narrativas, na emoção, no discurso. E quando você observa realmente quem são os direitistas no Brasil hoje, a extrema-direita no Brasil pelo menos, e vários canais desses, você percebe que eles não têm o menor critério, nem o menor contato com a realidade. Nesse documentário em particular, aí, que já tem meses que foi ao ar, então demorou um pouco essa resposta do Slow, mas ele fez um trabalho muito cuidadoso em relação a isso, você observa que eles pegam toda oportunidade para distorcer ou para interpretar de maneira enviesada algum fenômeno, algum fato, para defender uma narrativa. Na verdade, o que a gente tem agora é uma disputa de narrativas, e as narrativas nem sempre se fundam nos fatos. E a gente tem percebido essa disputa de narrativas, esse embate de narrativas, agora nesse caso da Intercept, envolvendo o vazamento dessas conversas entre juízes e procuradores da Justiça e a Força-Tarefa do Lava Jato. O que está havendo agora é uma disputa de narrativas. Mais uma vez, por um lado você tem um escândalo generalizado entre juristas, entre jornalistas, entre profissionais da área, que estão chocados com o grau de intimidade entre o Moro e o Dallagnol. Inclusive, tem uma reportagem de hoje que saiu aqui, da Folha de São Paulo pela Mônica Bergamo aqui, dizendo o seguinte, olha, manchete: processo do Triplex contra Lula pode ser anulado em parte pelo STF, dizendo que realmente pode ter contaminado sim o processo e que o STF, ao analisar esse caso, pode sim anular parte do processo do Lula. Várias reportagens saíram de ontem para hoje, né? Outra aqui, olha, da Folha de São Paulo também. Site divulga novos diálogos que reforçam a colaboração entre Moro e Deltan. E de fato, quando você lê a conversa, você sente ali a proximidade entre os dois e como o juiz instruiu o procurador. Então, por um lado, você tem a indignação em relação a isso, né? Ao julgamento que não foi imparcial, que visava realmente incriminar as pessoas, que visava realmente pender para o lado da acusação. E por outro lado, é que você vê na ala bolsonarista e olavista, nos defensores do Moro, é um ataque ao modo como foi obtidas as informações. Então eles querem agora jogar para a conta do hacker. Ou seja, as mensagens foram obtidas de modo ilegal, irregular, portanto, as mensagens não valem. Não prestem atenção nessa mensagem. Não ouçam o que está ali. Não leiam esses textos. Porque
porque o modo como ela foi obtida é ilegal. Até me questionaram aqui, nos últimos vídeos aqui, né, que eu fiz um vídeo falando sobre se os fins justificam os meios. As pessoas estão me questionando, dizendo que eu estou me contradizendo, né? Ah, você disse que o Moro não pode fazer isso, não pode se aliar, não pode ter um conluio com o Dallagnol, seria usar o raciocínio de que os fins justificam os meios, eles podem fazer qualquer coisa, então, para poder incriminar um criminoso, mesmo sem ter provas sólidas para isso. Mas é uma grande diferença, gente. É uma grande diferença entre um juiz que tem o papel de ser imparcial, que é o trabalho dele. O juiz deve ser imparcial, é o trabalho dele. É como ele deve atuar eticamente. É o trabalho do juiz ser imparcial, gente. E a diferença entre um jornalista. A ética do jornalista é se fiar nos fatos, na realidade, e apresentar isso para as pessoas e fiscalizar os governos, fiscalizar o que está ocorrendo na política. Portanto, para o jornalista, se ele recebe um conteúdo que se mostra como verídico, isso é crucial, isso é importante, que se mostra como verídico, e que é entregue para ele, o modo como essa informação foi obtida é irrelevante, não importa. A ética jornalística é diferente de uma ética do juiz. O juiz deve ser imparcial, o jornalista deve se fiar aos fatos. E o modo como a informação chegou nele é irrelevante. Vamos pensar no caso Watergate. O caso Watergate foi o caso que levou à queda do Richard Nixon nos Estados Unidos. Foi um caso bombástico também, e que foi encabeçado por dois jornalistas do Washington Post, que eram o Bob Woodward e o Carl Bernstein. Os dois juntos investigaram esse caso, analisaram esse caso e expuseram para os Estados Unidos uma operação ordenada pela Casa Branca para investigar o Comitê Democrata. A fonte que levou as principais informações do Bob Woodward era uma fonte anônima, que depois se descobriu quem era, né, foi revelado, mas era uma fonte anônima de dentro do governo, que era o Garganta Profunda, como ficou chamado, né, o apelido dessa fonte, que depois se descobriu que era o Mark Felt, que era um diretor associado do FBI, e que, segundo se diz, resolveu atacar o Nixon, resolveu expor essa informação sobre o Nixon, porque ele se sentiu preterido ao cargo de diretor do FBI. Ele era favorito, e quando ele foi preterido, quando escolheram outro diretor, ele ficou frustrado, resolveu se vingar do presidente. Bem, é o que dizem, pelo menos, né? Pode ser que não sejam as motivações de fato dele, mas é o que dizem. Então, o modo como Mark Felt, o Garganta Profunda, obteve as informações sobre essa operação do Watergate aí, da invasão do Comitê Democrata, é irrelevante. Para o jornalista, para o Bob Woodward e para o Carl Bernstein, não importa como o Garganta Profunda obteve seus dados. O que importa é a informação. E, de fato, o próprio Sérgio Moro concorda com isso. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Ele, em entrevista recente ao Pedro Bial, disse isso em relação às gravações entre a Dilma e o Lula conversando lá, quando a Dilma pretendia nomear o Lula como ministro da Casa Civil. O Moro vazou essa informação, foi questionado, foi criticado por isso, porque foi antiético, foi antiprofissional, além de ser uma gravação fora do período estipulado para gravação, para o grampo. Então ele foi questionado muito sobre isso, levou uma bronca lá, levou um puxão de orelha do Supremo Tribunal também, do ministro Teori. Ele se desculpou publicamente, disse que a intenção não era prejudicar ninguém, embora tenha atuado de maneira política, de fato, para poder criar uma comoção na opinião pública. Então ele atuou politicamente e ficou muito claro depois, com essas conversas que você tem agora, isso fica explícito, fica evidente que ele fez isso de maneira intencional, proposital e para pender a investigação para o lado da Lava Jato. Ele disse recentemente na entrevista com o Pedro Bial aí que o problema não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, mas o conteúdo do diálogo em si. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Então o próprio Sérgio Moro concorda que o importante nesse caso do Intercept aqui não é o modo como foi capturada essa informação, como foi vazada essa informação, mas sim o conteúdo do diálogo em si. Claro que agora, quando ele não é o algoz, mas é uma vítima disso, quando ele está sofrendo as consequências desse vazamento, é claro que ele discorda disso, é claro que agora ele quer questionar o modo como foi obtido. Mas quando ele era juiz fazendo isso, tudo bem. Tanto que é uma piada que está rolando esses dias agora, quem com vazamento fere, com vazamento será ferido. Até onde eu saiba, a Intercept não fez nada de errado em divulgar essas conversas. Porque se eles não tiverem relação nenhuma com o hacker que obteve esses dados, eles estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles é investigar e publicar aquilo que eles recebem. Se a fonte anônima passa uma informação para eles, e eles vão lá e verificam essa informação, e ela faz sentido, ela é verídica, ela é real, a obrigação deles é publicar aquilo ali. É a ética jornalística, que é diferente, como eu disse, da ética de um juiz. O juiz não pode ser contra Lula, contra Dilma, ou pró-Dilma ou pró-Lula. A opinião pessoal dele sobre um político, sobre um partido, não deve contaminar
o julgamento dele, a decisão final dele naquele processo. Aliás, no caso jornalístico também não deve influenciar no modo como eles reportam uma notícia. Mas diferente do juiz, eles têm todo o direito de divulgar uma informação que eles tenham recebido de fonte anônima ou de fonte irregular, inclusive. Na verdade, até o ministro do Supremo, lá, o Gilmar, opinou sobre esse assunto e disse que uma informação obtida de fonte irregular tem valor de prova, sim, se for para defender um acusado. Não serve para acusar ninguém, não serve como evidência contra alguém, mas serve para inocentar alguém. Então, uma informação obtida de modo irregular tem validade, sim, para defesa. Mas os bolsonaristas e os olavistas estão batendo essa tecla, né? Foi um hacker que obteve esses dados, foi de modo irregular, invadiram o telefone do Sérgio Moro, invadiram o telefone dos procuradores, então é algo imoral, antiético. E de fato é. Geralmente, a atuação de infiltração de dados, de informação, é antiético. Porém, o que importa aqui é o conteúdo desses dados vazados. Como disse o próprio Sérgio Moro, o problema não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, mas o conteúdo do diálogo em si. Sérgio Moro dizendo isso. É o Sérgio Moro que disse essa frase aqui pouco tempo atrás, em abril. Então, se você é bolsonarista, se você é olavista, se você é pró-Lava Jato, se você é pró-Sérgio Moro, ouçam o Sérgio Moro falando. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. O problema não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, mas o conteúdo do diálogo em si. Então o que importa nessa questão aqui, o que importa nesse momento no Brasil, é o conteúdo do diálogo entre Sérgio Moro e Dallagnol. É isso que importa. E ainda falando em hacker, o hacker se manifestou no grupo do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele começou a publicar lá no grupo do Telegram, que pelo jeito é onde eles conversam frequentemente, e os participantes lá estranharam, né? Aqueles comentários um pouco fora de contexto ali, porque ele estava usando o número do telefone do conselheiro Marcelo Weitzel Rabelo de Souza. E as pessoas perguntaram o que está acontecendo e ele disse, aqui é o hacker. Então ainda ele está infiltrado, ainda está obtendo informações provavelmente, ele utiliza uma linguagem jurídica, porque depois surgiram aqui uns prints dele falando, usa outrossim, por exemplo. Quem que fala outrossim, gente? Então é possível que além das informações iniciais que a Intercept recebeu, surjam novas informações também nesse meio do caminho. E a perícia até agora, da Polícia Federal, identifica que só dados do Deltan Dallagnol que foram capturados. Então até esse momento não há indícios de que outras pessoas tenham sido infiltradas, outros dados de outros celulares tenham sido pegos. O hacker disse que ele obteve esses dados da nuvem do Telegram, ou seja, as conversas que ocorreram no Telegram, nesses grupos aí dos procuradores, nesses grupos da Lava Jato, que foram para a nuvem, né? Foram enviados para a nuvem e ele captou os dados a partir desse ponto. E para concluir esse vídeo, já que a gente está falando da questão do hacker e da irregularidade, de obter dados de modo irregular, Ontem no parlamento ocorreu uma cena muito engraçada, gente. Sério, eu vou botar para vocês todos os vídeos no final aqui para vocês conferirem. Eu vou deixar também a thread no Twitter, onde isso se desenvolveu aqui, onde explicaram a situação. Estava ocorrendo uma comissão de segurança pública na Câmara dos Deputados, e um dos deputados lá, que é o Daniel Silveira, do PSL, partido da base do Bolsonaro, solicitou que o Glenn Greenwald fosse convocado para ir depor nessa comissão. Então, para explicar a natureza desses vazamentos, de onde surgiu isso aí. E o que ele não esperava, e aqui foi um ponto surpreendente para muitos da base aliada do governo, foi que os partidos de oposição, os partidos de esquerda lá, adoraram a ideia. Disseram sim, chamem o Glenn sim, chame aquele para depor. Uma delas foi a Perpétua Almeida, do PCdoB, dizendo, volto com meu grande amigo Daniel Silveira, e terminou a frase rindo. Então, assim, os partidos de oposição adoraram a ideia de convocar o Glenn Greenwald para falar lá na Câmara, para falar nessa comissão. E quando perceberam o erro, quando perceberam que os partidos de oposição gostaram da ideia, um outro deputado da base aliada também, o Luiz Miranda, foi lá tentar salvar lá a situação. Ele disse assim, gente, se a esquerda gostou, é porque é uma ideia péssima isso aqui. A gente fez alguma coisa errada. Ele começou a tentar obstruir essa convocação. E o Daniel Silveira não entendeu nada, o do PSL, do partido do presidente. Ficou com uma cara assim, o que está acontecendo aqui? Não entendi nada. No final das contas, isso foi adiado. Eles vão debater semana que vem de novo sobre isso aqui. E de fato, convocar o Glenn para falar sobre isso, gente, vai dar mais visibilidade para esse caso aqui, vai dar áreas oficiais para isso agora. O Glenn já depois, na Câmara anteriormente, quando teve o caso do Snowden, por exemplo, ele tinha ido para o Brasil para falar sobre isso, fez um depoimento sobre isso também.
porque envolvia a presidente do Brasil naquela época. Então convocá-lo para a Câmara, de fato, dará muita visibilidade para esse caso aqui. Ele poderá expor mais evidências contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato, de como foi um processo parcial e visando incriminar as pessoas. Agora esses parlamentares da base aliada estão tendo que rebolar para poder evitar a requisição que eles fizeram. Eles vão ter que anular a própria requisição que eles fizeram de chamar o Glenn lá para o parlamento, gente. São muito patetas, são muito preparados realmente. É nesses erros que a oposição cresce. Então, para resumir esse vídeo aqui, são várias coisas que aconteceram nesses dias, novos vazamentos da Intercept, a conversa integral entre Moro e Dallagnol. Você teve o Supremo se manifestando sobre isso, dizendo que pode ser anulado uma parte do processo do triplex do Lula. Você tem a frase do Moro dizendo que o que importa é o conteúdo, não o vazamento, não o modo como foi obtido os dados. Você tem o hacker ainda infiltrado lá dentro, se manifestando lá dentro. E você tem essa bagunça aí na comissão aqui, com o PSL pondo os pés pelas mãos e chamando o Glenn para depor lá, sendo que isso vai ajudar, vai contribuir nesse processo de destruição da imagem do Moro, como alguém parcial, enviesado e que atuou como um justiceiro nesse processo, extrapolando os limites éticos e possivelmente até judiciais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui, esses vários tópicos que foram mencionados aqui, se o que importa é o conteúdo ou o modo como ele foi obtido. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no Após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. O canal de notícias eletrônicas denominado The Intercept Brasil, referente ao vazamento criminoso de dados sigilosos de dispositivos de telefonia celulares de membros da Operação Lava Jato envolvendo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Sérgio Moro. Justificação. No dia 9 de junho do corrente ano, o website da Intercept vazou irregularmente informações extraídas de igual forma criminosa dos dispositivos de telefonia celulares de membros da Operação Lava Jato, bem como do ministro da Justiça e Segurança, Dr. Sérgio Moro. Não bastasse a gravidade do acima referido, há informações de circulação na imprensa sobre uso e nas redes sociais de que houve clonagem do telefone do aludido ministro, o que requer o máximo de rigor nas investigações em todo e qualquer nível, pois os dados podem ter sido não só extraídos e vinculados ao arrepio da lei, mas também alterado o seu conteúdo, o que, sem sombra de dúvidas, nos remete à prática de crime ainda maior. Considerando que esse senhor é cidadão estrangeiro e, de acordo com as notícias correntes, tem íntima ligação com o parlamentar dessa casa, o que é necessário também averiguar, é absolutamente imponderável que esta cumpra o seu mistério de atuar na proteção do Estado brasileiro, honrando o juramento que todos os parlamentares prestam na posse. Diante do exposto, se faz necessário o convite e a imprescindível presença do Sr. Reinaldi, representante legal do website The Intercept Brasil, nessa comissão para prestar as devidas e importantes informações. Para tanto, contamos com a aprovação e presente requerimento pelos novos pares desta eminente comissão, assinado pelo deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel está sustentado para discutir, desejo. Depois, doutor. Bom, não resta dúvida de que estão tentando fazer de uma matéria de crime um crime. O ministro Sérgio Moro, na verdade, ele é vítima de um fato, teve o seu número clonado e sequestrado, mensagens sequestradas, quiçá adulteradas. Vários aplicativos já comprovam essa adulteração de mensagens. Ele está sendo, na verdade, transformado em um monstro, um algoz, por algo que ele não tenha feito uma conversa genérica em uma rede social que não é pública, o WhatsApp é privado, para que então vaza qualquer informação. Membros da mesa, deputados, deputadas, todos os que estão presentes na casa. É um debate bem interessante. Eu cheguei, chamado, estava em outra comissão, vim correndo porque eu achei que minha presença aqui poderia ajudar em algo. Quando eu vi o requerimento, eu subentendi que o objetivo era exatamente extrair o máximo de informações possíveis para se entender como foram obtidas as gravações, sejam elas como foram, obviamente foram ilícitas. Estão discutindo aqui que o ministro cometeu ou não ilícito também. Eu quero saber se de fato esse ilícito ele tapa o buraco da forma ilícita que foi adquirida as gravações. Só que ao ver a felicidade da esquerda, a empolgação da esquerda, faço as minhas palavras de Alexandre Leite, que possui uma CPI nessa casa de crimes cibernéticos já pronta para ser pautada e para investigarmos criminosos como essa equipe do Intercept. E serão investigados, serão convocados e provavelmente serão criminalizados pelos que fizeram. Agora, trazer para essa comissão, convida todos os demais que não entenderam ainda o que fizeram,
sem querer, tenho certeza absoluta, porque eu conheço demais o meu amigo Daniel, estivemos juntos em viagens fora oficiais, conheço o caráter dele, sem querer ele está levantando um palanque para um show de palhaçada que vai acontecer aqui. Porque vão focar em bater no ministro ao invés de focar no objetivo principal do requerimento, que é saber como é que se consegue hackear um ministro da Justiça e ficar por isso mesmo e ainda sair como premiado Nobel do jornalismo. A vergonha é se aprovarmos esse requerimento aqui. Aí eu vou dizer com toda sinceridade, convido o Daniel a voltar comigo contra o seu requerimento nesse momento. E lá na CPI, você encabeçar isso dentro, vou lhe convidar, quando o seu partido colocar você lá dentro, que eles lá pagarão pelos crimes cometidos. E se de fato o ministro Moro, na atribuição que eu acho que não cabe a essa casa, mas vocês querem bater, tiver cometido algo antiético, ele tem a instituição dele, vai cobrar dele e a justiça já está tratando do assunto, creio eu. O requerimento está chamando o jornalista de um vazamento, de uma matéria criminosa. Está na justificativa, né? Não está no requerimento. Está votando com o requerimento. Não. Está no requerimento, presidente. Intercept Brasil referente ao vazamento criminoso de dados sigilosos e depois vem o Intercept que vazou irregularmente. Uma matéria não vaza irregularmente. A matéria é uma coisa, o vazamento vou é outra. É só porque tem que haver uma correção, porque senão nós estamos aqui cumprindo o papel de julgadores. Se o senhor acha conveniente, está prejudicado o requerimento. Vou analisar aqui. Vamos remover o requerimento então, presidente. Está prejudicado. Pela ordem, senhor presidente, o requerimento então está prejudicado, concordo com o nobre colega. Vamos analisar aqui, enquanto isso, deputado Alexandre, Cadê minha assessoria? Levanta aí. Canta cheia de impor crime num requerimento ilegal. Acha aí. De forma clara, faça isso que não é certo. E aí amanhã, as redes sociais, nós somos atacados. Amanhã nas redes sociais, nós tentando evitar que o governo se dê mal. Amanhã nas redes sociais nós somos atacados dizendo que nós estamos votando contra o governo. Na verdade, nós estamos tentando proteger. Então, eu faço um apelo aos deputados que, só por ser do partido do presidente da República, acham que são base, liguem para o núcleo duro do governo, perguntem o que eles acham e vejam o que vocês estão fazendo. Essa é a mensagem que eu deixo, presidente. Lamento muito o posicionamento do deputado, espero que não seja a maioria do pensamento do PSL. Eu conheço deputados muito bons, deputados e deputadas muito bons. Acho que nós estamos cometendo um erro grotesco. Eu nem sou base. Queria eu ser base. Então estamos olhando essa mesa aqui gritando contra o requerimento. Então voto contra. Nada mais havendo. Ordem do dia, presidente. Ordem do dia, presidente. Eu ia colocar em votação. Olha, o membro do governo queria trazer o jornalista Glynn para cá. No final das contas, eles se deram conta de que isso não era bom para o governo, porque o jornalista ia falar das traquinagens do ministro Moro. E nós queríamos votar, mas eles não deixaram. A gente queria apoiar o membro do governo aí.